Eu vou começar a te mostrar um conceito chamado encapsulamento. Encapsulamento é um mecanismo de restringir o acesso direto a certas informações de um objeto. E daqui a pouco eu vou te mostrar por que isso é importante. Existem no mínimo 3 formas de encapsular dados em JavaScript, com classes, factory functions ou funções construtoras. E a forma que eu vou te mostrar agora de como fazer isso é usando classes. Observa o seguinte, eu criei esses 2 métodos para modificar o valor dessa propriedade count, certo? Só que nada impede que eu venha aqui depois que o objeto foi criado e acesse essa propriedade. Ou seja, se eu inserir um console.log que recebe counter.count, que é essa propriedade que eu declarei dentro do constructor, eu vejo que eu acessei diretamente o valor da count. E pior, se acima desses console.log eu quiser modificar diretamente o valor da count, ou seja, se eu inserir counter.count recebe oi, eu vejo que a string oi foi atribuída para count. E eu só consigo fazer isso porque essa propriedade count é uma propriedade pública, ou seja, o código que eu escrevo fora da classe consegue acessar e modificar o valor dessa propriedade. Se você ainda não percebeu a gravidade disso, daqui a pouco eu vou te mostrar uma coisa, mas foca aqui comigo. Antigamente, existia a convenção do underscore. A convenção do underscore é o seguinte: eu vou colocar um underscore como prefixo dessa propriedade para indicar que você não pode fazer isso aqui, tá? Você não pode usar essa propriedade diretamente, tá? Mas isso era só uma convenção, ou seja, não significava que essa propriedade realmente era privada. Se eu inserir o underscore nessa count que faltou e olhar o console, eu continuo vendo que o valor da count foi modificado. Só que atualmente existem formas mais modernas e eficazes de se declarar propriedades públicas e privadas. Para declarar uma propriedade pública hoje, eu posso remover esse constructor e posso remover essa primeira ocorrência do this, deixando só o nome da propriedade na primeira linha da classe. Se eu olhar o console, eu vejo o valor da underscore count normalmente. Roger, esse underscore influencia no resultado? Não influencia. Como eu disse, ele era só uma convenção. Se eu remover o underscore do nome da propriedade, o resultado no console continua igual. Então o nome dessa feature, que permite você declarar propriedades públicas sem usar o constructor, é Public Class Fields. O que é um field ou um campo? É um termo alternativo para propriedade dentro de uma classe. Propriedade e field querem dizer a mesma coisa, só que eu não quero deixar essa propriedade pública, eu quero deixar ela privada. Ou seja, eu quero que só o código interno dessa classe tenha acesso a essa propriedade. Eu quero impedir que esse tipo de código fora da classe acesse ou modifique diretamente o valor da propriedade. E para fazer isso, eu vou usar a sintaxe de Private Class Fields, ou campo privado de classe. Como que eu uso essa sintaxe? Eu vou inserir uma hash como prefixo do nome da propriedade. Só que agora eu não posso esquecer de modificar as outras ocorrências desse nome. Então eu vou selecionar .count, vou pressionar Ctrl D para selecionar as outras ocorrências da propriedade e vou inserir a hash como prefixo do nome dessa propriedade. Feito isso, olha o que foi exibido no console. Private field count must be declared in an enclosing class. Se eu clicar nessa linha do erro, eu vejo que o erro foi lançado justamente na linha em que eu estou tentando modificar o valor da propriedade count. Então, o que esse erro está me dizendo é que não é possível eu usar a propriedade hashCount fora da classe em que ela está. Se eu comentar essa linha em que eu estou tentando modificar diretamente o valor da propriedade privada, eu vejo o mesmo erro exibido, mas agora em outra linha. Se eu investigar essa linha, eu vejo que é a linha em que eu estou tentando acessar diretamente o valor da propriedade privada. Só que como ela é uma propriedade privada, só o código
código dentro dessa classe tem acesso direto a ela. E se eu tentar modificar ou acessar ela diretamente, esse erro é lançado no console. Agora, se eu comentar esse primeiro console.log e deixar só esse segundo console.log, observa que dentro desse console eu estou usando o método value, que é um método get, e por isso eu estou usando ele com a sintaxe de propriedade. Eu estou usando esse método para acessar o valor da propriedade privada count. Ou seja, como agora eu estou acessando essa propriedade privada através de um código que existe dentro da classe, eu vejo o valor da propriedade privada sem problemas. Se antes desse console.log eu modificar o valor da propriedade privada através de um método que existe dentro da classe, então counter.newValue recebe 7. Agora eu vejo que o valor da propriedade privada foi modificado também sem problemas. Roger, eu ainda não saquei a importância de ter propriedade privada na minha classe ou construtor. Então deixa eu te dar um exemplo. Imagina que essa classe é parte de uma lib que você criou, uma lib para criar contadores. E eu sou o usuário dessa lib e estou usando no meu código o objeto que essa classe gerou, certo? Você já imaginou o estrago que eu faria se eu estivesse usando a sua lib e tivesse o poder de acessar ou modificar diretamente alguma propriedade da classe? Se eu descobrisse que a classe tem essa propriedade e tivesse o poder de fazer esse tipo de modificação, eu quebraria o seu código. Os métodos que consideram que essa propriedade é um número não iriam mais funcionar como esperado. E obviamente eu estou exagerando e te dando um exemplo simples para você entender a importância de não deixar certas partes do seu código expostas. Então essa é a forma com que você torna privada as propriedades de uma classe e consequentemente do objeto que essa classe gerar. Não é a única forma de trabalhar com dados privados em JavaScript.